selo. E aqui, esta promessa, ela está condicionada. Quando Deus ele diz que eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como Líbano, está condicionada à chamada que Deus está fazendo para seu povo. E aonde está essa chamada? No primeiro versículo. Aqui no primeiro versículo do capítulo 14, até o capítulo 3, Deus está chamando o povo ao arrependimento. O povo só poderia desfrutar desta promessa gloriosa se eles se voltassem para Deus, se ele abandonasse os seus maus caminhos. O capítulo começa assim: converte-te, ó Israel. Olha a palavra singular, converte-te, é para cada um. O arrependimento, ele tem que partir de cada pessoa, de cada coração, de cada homem e mulher que se achega a Deus. Diz: converta-te, ó Israel, a nação, né, o conjunto, o povo, e diz assim: ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E bem fácil dizer: do que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus pecados. E Deus, então, aqui, versículo 2, continua chamando ao povo ao arrependimento, dizendo assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro os sacrifícios dos nossos lábios. A iniquidade, ou seja, aquele pecado que o povo repetidamente estava praticando. E Deus está chamando eles ao arrependimento. Porque Glória a Deus. se eles assim ouvissem a voz do Senhor e se arrependessem, Deus então entra na vida de cada um, na vida daqueles que se arrependem com essa promessa gloriosa. É muito importante a gente falar algo aqui, Jaqueline, sobre arrependimento, porque se a gente for olhar no nosso dicionário, a palavra arrependimento e a palavra remorso, elas são sinônimos, mas quando nós estudamos, nós percebemos pela palavra de Deus que são palavras diferentes, com significado diferente, porque a palavra arrependimento, ela abrange, para ser um arrependimento verdadeiro na vida da pessoa, ela abrange pelo menos 3 áreas da vida da pessoa. Isso tem que comparecer, isso tem que estar presente na vida da pessoa que se arrependeu. Quais são as áreas? A primeira área, quando o arrependimento verdadeiro, é a área da mente. O homem ele precisa, com intelecto, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu estado pecaminoso diante de Deus, reconhecer os seus maus caminhos, intelecto, razão. Segunda área é a emoção. O homem precisa sentir tristeza pelos seus erros. O homem precisa se arrepender de coração, entristecer-se. Paulo, ele chama o arrependimento de tristeza segundo Deus. É a tristeza que vai trazer a restauração dos pecados. E a terceira área é a vontade. Ou seja, tem que haver uma ação. O homem que, quando ele se arrepende verdadeiramente, ele vai dar meia volta, vai abandonar os caminhos tortuosos que ele estava caminhando, as práticas que ele estava realizando, e vai voltar-se para Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. Verdade. Diferente do remorso, que apresenta o remorso apresenta 2 características. Uma é o intelecto, porque toda pessoa que tem remorso é porque ela, com entendimento, sabe que ela errou, que o que ela está fazendo não está certo. Então, a consciência dela começa a acusar, começa a dizer, porque todos nós sabemos da lei que foi implantada em cada homem, a lei natural, a lei universal, que Deus plantou no interior do homem. O homem ele consegue, a partir do momento da consciência, saber o que é bom e o que é ruim, saber discernir entre o mal e o bem. O homem sabe, porque tem uma lei natural que Deus colocou dentro dele. E o homem,
Ele tem remorso, ele sabe. Às vezes ele trai a esposa e ele diz assim, ai, nunca mais eu vou fazer isso. A minha esposa me recebe tão bem, a minha esposa cuida tão bem de mim, a minha família. Aí ele sente aquele remorso e diz, nunca mais eu vou trair minha esposa. Homens que machucam as suas companheiras. Aí depois, né, vem aquele remorso, aquele pedido de perdão, que na verdade se ele voltar a praticar, se ele voltar a realizar o ato, foi só remorso, foi só um momento que ele reconheceu que ele errou. E tem, né, aquela segunda área que é a emoção. A pessoa, quando ela está com remorso, e tem muito isso dentro da nossa igreja. Às vezes a pessoa ouve uma mensagem de apelo ao arrependimento, ela chora. Ela reconhece os seus maus caminhos. Ela reconhece que ela precisa mudar. E ela até chora. Ela chora, ela lamenta. Mas vai faltar a terceira atitude, que é a vontade de se voltar para Deus, abandonar o pecado e viver uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor, para que Deus venha restaurar o nosso caminho, transformar a nossa vida. Porque quando Deus transforma o homem, este homem ele pode transformar o mundo. Quando Deus transforma o marido, este marido pode transformar a sua esposa, pode transformar a sua família. A coisa linda é a pessoa arrependida, porque ela recebe a transformação de Deus. Então, tem que haver esse verdadeiro arrependimento para que essa promessa se cumpra. Eu não posso dizer para você que Deus vai vir sobre a tua vida, que Deus vai vir sobre a nação brasileira, que Deus vai vir sobre os crentes, como orvalho, se não houver arrependimento, se essa pessoa estiver em pecado, se essa pessoa não estiver fazendo aquilo que o Senhor ordena que ela esteja fazendo. E esse momento que nós estamos fazendo, como Israel, que foi pressionado, sofreu, chorou, sentiu dor, e na dor o homem é mais fácil ele se voltar para Deus, é mais fácil ele buscar a Deus, e Deus sempre ele usa meios para fazer com que o homem se volte para ele. E este cativeiro babilônico foi um chamado de Deus à conversão. Se eles tivessem convertido antes, nem precisariam ter ido passar todo aquele período, mas não houve arrependimento sincero. Fora os profetas, né? Os profetas falsos que se levantavam contra as profecias de Jeremias. Jeremias diz 70 anos de cativeiro, e eles se levantavam com a falsa profecia para iludir o povo, dizendo que o povo ia passar um período e logo retornavam. Hoje a igreja está cheia de falsos profetas, dizendo que você pode servir a Deus de qualquer jeito, que você não precisa se arrepender, que você não precisa abandonar seu nosso caminho, porque Deus, ele é amor. Queridos, Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus, ele exige a santidade, ele exige a separação, a mudança, a transformação de vida. E quando a gente se arrepende, se prostra a Deus, reconhecendo o nosso erro, aí sim, a gente pode se colocar no lugar da bênção. A gente pode, desta forma, dizer assim, essa promessa é para mim. Eu estou inclusa nela. Esta promessa é para a minha vida. Essa promessa são para os meus filhos, porque eu vejo meus filhos arrependidos, meus filhos servindo ao Senhor. E que promessa linda, confortante, que eu desejo de toda a minha alma, que ela venha se cumprir na tua, na minha, na nossa vida. Aleluia. O Senhor diz assim, eu serei para Israel como orvalho. Aqui, amados, é uma metáfora, um simbolismo, e é um simbolismo muito, assim, de grandes significados, de grande importância. Quando o profeta Oséias está usando essa figura que é bem sugestiva sobre o orvalho, a gente, é claro, todas as vezes que nós temos essas metáforas, esse simbolismo, essas figuras, a gente precisa estudar que figura é essa, o que ela representa, para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. E o simbolismo do orvalho é maravilhoso. Você já deve ter lido algum artigo, ou visto um livro, algum comentário, e talvez eu não esteja trazendo uma palavra nova, mas o importante é que a palavra esteja debaixo da unção do Espírito Santo. O importante é que Deus esteja dirigindo a minha vida para falar com você, porque a palavra, ela é inspirada.
E, amados, o orvalho, quando nós vamos observá-lo, nós sabemos algumas características dele. Uma delas é que o orvalho, ele surge durante a noite, né? E a gente não percebe. A gente só vê o orvalho pela manhã. Muitas das vezes Deus, ele age assim. Nós não estamos nem percebendo a sua ação. Mas assim como o orvalho, ele